Shalom, amados. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Aí vai depender do horário que você estiver nos assistindo. Como é que estão vocês? Eu espero em Deus que tudo esteja bem. Afinal de contas, nós estamos na pegada da sunamita. Se te perguntar se vai tudo bem, declare que vai tudo bem. Eu estou declarando que vai tudo bem. Porque Jesus está dentro do barco. Foi Ele quem fez o barco. Ele sabe a profundidade, Ele sabe a largura, e Ele sabe muito bem a capacidade de cada um de nós, né, para suportar as adversidades. Mas, enfim, a vida do crente é de lutas e vitória, né? Como diz um hino antigo, eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Eu sigo com Cristo, Cristo comigo, então é doce o meu caminhar. Nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição, né? A número 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho, né? O texto áureo diz: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, né? Não é nada do crente, não é nada nosso. Tudo é dele e por causa dele, né? O milagre, o que faz ocorrer as maravilhas é o poder dele. Mesmo que nós sejamos o porta-voz ou o vaso a ser usado no momento para declarar para o que está em uma cadeira que ele volte a andar e ele andar, e aí, foi o vaso? Não. Foi o dono do poder que usa o vaso para desempenhar tal fato ou operação de maravilhas. Amados, para começarmos, já peço a vocês que dêem uma ajuda ao nosso canal, né? Dá uma curtida, se inscreva. O objetivo desse canal é propagarmos o Evangelho por intermédio das lições da EBD, né? Porque crente que gosta de EBD é crente sábio, né? Peço perdão pela minha fala, minha voz, porque eu estou um pouco rouca, mas com a ajuda do céu, né? Vocês vão me ouvir direitinho, né? Porque nós não podemos pular uma lição. Não, 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 não. O aprendizado, ele é gradativo, progressivo, né? Começa a dar uma, dar duas, três, quatro, e hoje é a terceira lição desse trimestre e nós não podemos pular porque é de uma rouquidão. Jamais. Never, never, never. Né? A glória é dele e estamos aqui para sermos usados. Afinal de contas, como diz o nosso pastor aqui do campo de Camaçari, porque eu falo de Camaçari, é melhor morrer gasto do que enferrujado. E a verdade prática nos diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. E o que é pregação, irmã Selma? Segundo o dicionário teológico de Cláudio Honor Correia de Andrade, pregação vem do latim, que no latim é praedicare, proclamação da palavra de Deus, visando a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. A pregação deve ter um caráter bíblico, evangélico e profético, além de ter a Bíblia como base, há de mencionar a obra salvífica de Cristo e mover o pecador a arrepender-se dos seus pecados. Isto é a pregação, que a igreja está aqui na terra, como eu digo sempre, não é para fazer turismo, mas para representar a Cristo.
Cristo, em seu ministério terreno, ele evangelizou, ele pregou entre os homens, ele ensinou o seu evangelho de libertação. Como acabamos de ler, o que significa pregação, e um dos pontos da pregação é levar o pecador à conversão. E o que é conversão? Segundo o mesmo dicionário teológico de Claudionor Corrêa de Andrade, conversão, no hebraico, voltar atrás. E no grego é metanoeo, voltar, e do latim conversionei, transformação. Mudança que Deus opera na vida do que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificando-lhe radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. A conversão é o lado objetivo e externo do novo nascimento. É por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ocorreu um novo nascimento e ele já não é a mesma pessoa que ele era outrora quando estava à mercê do pecado, quando estava algemado pelos aguilhões do pecado. Uma vez que ele foi alcançado pelo Evangelho, alguém foi usado por Deus para pregar, para dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, dizendo para ele que Cristo é o único, não há outro, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, né? E nós estamos em Cristo, né? Um dos objetivos da lição é expor a importância da pregação das Escrituras. Mas por que temos que pregar o Evangelho? O Evangelho é a boa nova que o mundo precisa. O mundo tem sede e essa sede só pode ser saciada pela pregação do Evangelho. Por que pela pregação do Evangelho? Porque uma vez que você vai dizer para ele que Cristo é o mediador, que Cristo é a ponte, que Cristo, ele tem o poder de libertar o pecador das amarras do pecado, que Cristo tem a paz que o homem precisa para se tornar liberto, que Cristo tenha paz para aquele que está atribulado de espírito, sem perspectiva de amanhã, que Ele é o caminho. Aleluia. Essa pessoa que ouvindo a palavra, essa boa nova, que é o Evangelho, ela vai ser alcançada e vai passar pela uma metanoia, uma transformação, uma metamorfose. E que metamorfose é esta, irmã Selma? Você que mentia, você não vai mentir mais. O que roubava, não vai roubar mais. Aquele que não conseguia agir de forma em veracidade para com todos ao seu redor, que outrora vivia na mentira, agora vai viver na verdade. Aquele que não tinha a capacidade de amar, muitas das vezes, pelo seu contexto de vida, uma vida sofrida, não recebeu amor, não recebeu carinho, não recebeu, aleluia, todo o aparato necessário para que ele pudesse amar, para que ele pudesse abrigar, para que ele pudesse abraçar, para que ele pudesse trazer para perto, porque ele mesmo não viveu amor.
Quem não viveu o amor, quem não teve o amor, por exemplo, dos pais, não vai saber dar o amor devido ao seu próximo, né? Aquele que está do lado, aquele colega do trabalho, né? Não é só aquele que está morando dentro de casa, mas a todos que você tiver contato, porque viver em sociedade requer empatia, compreensão, né? Abraçar mais, né? A Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor, né? Então, uma vez que você tem o amor de Cristo, você vive em paz. E quem vive em paz tem como transmitir paz para aqueles que estão ao seu redor. Porque estar em Cristo é assim, né? Ele disse assim na sua palavra: deixo-lhes a minha paz. Não a dou como muitos dão. A minha paz, ela produz frutos. A minha paz, quem tem a minha paz, não vive só de teoria. Porque falar que ama é fácil, mas viver o amor requer renúncia, requer sacrifício. E o Evangelho de Cristo, que foi pregado por ele, que após a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, quando eles estavam reunidos, primeiro ele falou: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E por ocasião da festa de Pentecoste, houve a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Então foi visto, ouvido, presenciado, línguas repartidas como de fogo. E ali, naquele momento, naquele evento, na descida do Consolador, o meigo Espírito Santo, foi inaugurada a Igreja de Cristo. Porque antes disso, era apenas a comunidade de fé. Mas após a descida do Espírito Santo, por ocasião da festa de Pentecoste, a igreja nasceu. A igreja foi inaugurada. Então, ele falou que agora mudou a conversa. Agora não é para ficar só em Jerusalém, esperando o revestimento. Agora ele diz: vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Diga para as nações que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem está morto vai achar vida em mim. Quem estiver perdido vai achar-se no caminho correto, porque eu sou o caminho. Quem vive na mentira vai passar a viver na verdade, porque eu sou a verdade. E a igreja obedece e vive cumprindo o ide. Quando ele falou vades, ele quis deixar bem claro que não é para estarmos de braços cruzados. Porque a igreja não está aqui para fazer turismo. A igreja está aqui para representar Cristo. Cristo em seu ministério terreno, em todo tempo, ele estava pregando o seu evangelho. E a igreja precisa prosseguir agindo de igual maneira. Porque assim ele fez. E nós que somos chamados de cristãos, ou o cristianismo, essa religião tão vasta, que são os seguidores de Cristo, precisa
seguir pregando o Evangelho. O Evangelho, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, fala que ele viveu entre os homens. Ele morreu de cruz e ressuscitou. A ressurreição é um dos pilares do Evangelho. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado em más notícias, como assim diz o escritor Dr. Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários do Evangelho de Mateus. E nós estamos aqui para aprendermos o quão é importante ser pregado a palavra de Deus, as Escrituras, precisa ser divulgada. O mundo está com fome. É fome de pão físico, feito do trigo? Não. O mundo está com fome de Deus. O mundo está com fome da palavra, da verdade que liberta. O que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está dizendo para os teus vizinhos que ele é a verdade e que é preciso conhecer a verdade para ser liberto? Você tem dito isso lá para o seu colega na faculdade, que ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus? Você está dizendo isso lá ao seu colega no seu trabalho, que Jesus é o caminho, que não tem como chegar até Deus a não ser por ele? Ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é a ponte, ele é o elo. Sem isto, sem entendermos, sem que o mundo saiba ou entenda, melhor dizendo, entenda, compreenda que Cristo é o único que pode conduzi-los a Deus, porque ele é Deus Filho. Ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. Quem ver a mim, vê o Pai. Então, precisamos dizer para o mundo sedento, para o mundo faminto, que ele é o caminho que conduz o homem à salvação, à libertação, para que ocorra uma metanoia, uma metamorfose, abandone as práticas pecaminosas e santifique, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. O segundo objetivo da nossa lição é explicarmos, e estamos aqui para explicar e entender, que o Espírito Santo, na descida ali, no Pentecoste, ele veio capacitar a igreja para a pregação do Evangelho. Por isso que Jesus falou, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Não vá antes que isto aconteça. Fiquem em Jerusalém. Mas eles não ficaram dispersos, eles não ficaram focados nos seus próprios projetos. A Bíblia diz que eles ficaram reunidos, unidos, num só coração, num só espírito, em comunhão, no partir do pão, na doutrina, perseveraram na doutrina dos apóstolos. E quando eles estavam ali, reunidos, não apenas reunidos, mas unidos. Quantas das vezes nós estamos apenas reunidos? O Espírito Santo está falando conosco nesta manhã, que nós não podemos estar apenas reunidos, mas unidos. Oi, Marcelo, como é que acontece isso de estarmos apenas reunidos e não unidos? Vai que de repente tu chega, aí tu fala mesmo assim, eu não vou sentar do lado de Joana. Dá um exemplo. Eu não vou sentar do lado de Joana,
Porque eu tô com umas pendências aí com Joana, e eu não quero nem olhar para a cara de Joana, Eu vou sentar do lado de Amélia, Porque eu me entendo com a Amélia, Alguns dizem por aí, o meu santo não se bate com o santo do fulano, No mundo a gente ouve muito isso, mas isso é lá no mundo. Mas como? Aí alguém não entende. Os crentes falam que nós somos do mundo, eles são da onde? São de Marte? Ou são de Vênus? Ou são de Mercúrio? Eles não entendem a nossa linguagem, Quando você tiver uma oportunidade, tiver um parente lá na tua casa, que não entende essa expressão, explica. É porque nós somos tirados das práticas mundanas. E nós agora não somos ou não vivemos no regime do mundo. Nós estamos em Cristo. Portanto, nova criatura nós somos. Verdadeiramente acabamos com os costumes mundanos. Eles sim dizem que o meu santo não se bate com o santo de fulano. Nós estamos não apenas reunidos, mas unidos num só coração, perseverando na doutrina. E aonde na doutrina que nós encontramos que podemos nos dar o luxo de selecionar com quem vamos conviver na comunidade de fé. É seguir a paz com todos. Todos. Não é com uns, é com todos. E se é com todos, haja vista que a gente já entendeu que não basta estar só reunidos, mas unidos. Quem está unidos num só coração, num só espírito, no partir do pão, perseverando na doutrina, na doutrina dos apóstolos, entende que eu preciso amar o meu irmão como a mim mesmo. A Bíblia diz, como é que a gente não amamos o nosso irmão que estamos vendo? Vamos amar a ele, que a gente nunca viu, que apenas sentimos? Então, é caso para refletirmos. É preciso perseverar na doutrina, no partir do pão, comunhão. Para haver comunhão, tem que haver união. Para haver comunhão, precisa haver amor. Para haver comunhão, é preciso andarmos juntos. Juntos como, irmã Selma? Eu preciso andar o tempo todo dentro da casa de Joana ou de Maria? Não. Não é isso que eu estou falando. Porque eu, particularmente, amo estar em casa. Na medida que os anos vão avançando, eu estou caminhando para a 5ª década, Eu tenho amado estar no aconchego do meu lar. Eu saio com prazer para fazer a obra do Pai. Pela bondade e misericórdia do Senhor. Trabalho juntamente com a nossa pastora. Maneira de falar, Que a gente sabe que a Assembleia de Deus não tem pastora. Mas sim pastor. Mas por ser esposa do nosso pastor, em respeito e carinho, a gente usa essa linguagem. Então, nós trabalhamos na coordenação, juntamente com a nossa coordenadora geral, carinhosamente, pastora. Então, a gente tem prazer. E ele diz uma frase, constantemente ele está repetindo, o nosso pastor Cleudson, da cidade de Camaçari. Ele fala que é melhor morrer gasto do que enferrujado. Então, a Bíblia nos ensina que a gente tem que falar, eu vou me permitir ser gasta, eu vou me permitir ser gasto em prol do reino de Deus aqui na terra. Mas, essa redundância toda é para explicar. Mas, contudo, porém, todavia, eu amo regressar para a minha casa. Vou para a casa de Deus com prazer. Mas amo estar dentro da minha casa.
Só vou na casa de um irmão ou de uma irmã se tiver doente e precisar de uma visita ou se me solicitar. Do contrário, vejo na igreja, abraço, pergunto como está, digo que estou orando, pergunto se tem alguma coisa acontecendo, se precisa da minha ajuda, mas eu volto para meu lar. Então, não é nesse sentido que a palavra de Deus está falando, nos orientando, que temos que estar em comunhão. É comunhão verdadeira, união, amor, veracidade, amar verdadeiramente, não é amar só de lábios, ou abraçando e por detrás fazendo careta, não. Porque se nós fizermos assim, que evangelho, que boa nova é essa que estaremos pregando, se pregamos, mas não vivemos? É preciso viver o que pregamos. O apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Ele falou com propriedade, porque verdadeiramente ele estava imitando a Cristo. E você? Eu? Nós estamos imitando a Cristo? Precisamos refletir, analisarmos todos os dias, pedir a misericórdia do Senhor, porque nós temos que sair da teoria e viver o evangelho na prática. Quando estivermos lá no púlpito, bonitos, deixa eu pegar aqui a Bíblia, convido os irmãos, a amada igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, para abrir aí a Bíblia, as Escrituras, vou dar um exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, faremos menção no Evangelho de João. É fazer menção e viver o que está pregando. É assim que tem que ser. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, capacitou a igreja e capacita até hoje para estarmos pregando com poder e com autoridade o Evangelho. Nós estamos aqui para aprendermos e para... Você professor, está me assistindo, e você aluno. Mas quero dizer aos professores que você tem que incentivar os alunos a pregar. Porque igreja, não existe igreja que não prega o Evangelho. Como é que eu digo que eu sou igreja e eu não prego a palavra? A igreja está aqui para pregar o Evangelho. A igreja está aqui para dizer que Cristo é o caminho que leva ao céu. A igreja está aqui para dizer que em Cristo a fome da alma é saciada. Que em Cristo a sede da alma é saciada. Quando Jesus, a Bíblia diz que foi necessário a Jesus passar por Samaria. Aí quando eu paro para pensar, lendo, degustando essa parte da palavra, aí quando a Bíblia diz, foi-lhe necessário passar por Samaria. Enquanto ele estava ali, pregando a palavra, passando os ensinamentos do Pai para aquela multidão, ele anteviu que a samaritana ia pegar o cântaro para descer até aquela fonte. E ele sabia a vida daquela mulher. Que ela precisava de um real encontro com ele. Então, ele precisava estar em Samaria. Ele precisava estar naquele poço, naquela fonte, no momento em que aquela samaritana fosse tirar água. A Bíblia diz que ela ia num horário onde não se encontrassem com as outras pessoas. Ela vivia uma vida que não era padrão, não era o costume. Ela tinha um marido que não era dela. A reputação daquela mulher fazia aquela mulher ter vergonha. Aleluia. E ele chegou. Ele pediu água samaritana.
E a samaritana percebeu que ele era judeu. E aí ela frisou que não era costume, não tinha uma boa convivência os judeus com os samaritanos. Mas Jesus estava ali para mudar a vida daquela mulher. Ele falou para ela, se tu soubesses quem é que está te pedindo água. Eu tenho a água que tu precisas, mulher. A água que mata a sede da tua alma. Aleluia! E o mundo tem sede. O mundo tem fome. E a igreja precisa pregar o evangelho. Essa mensagem de esperança, essa mensagem de libertação, que é o evangelho, que é a boa nova que o mundo precisa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E ao pregarmos este evangelho, as escrituras, a palavra de Deus, aleluia, melhor dizendo, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, testemunha de Cristo. Cada parte, cada versículo, cada capítulo, cada palavra, desde a menor palavra até a maior palavra das Escrituras, entre Gênesis e Apocalipse, testemunha de Cristo. Tem a esperança que a humanidade precisa. Sem Jesus, não tem como o homem chegar até o Pai. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a verdade que liberta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E esse mesmo evangelho confronta o pecador, nos constrange, aleluia, toda vez que ouvimos a palavra de Deus. Nós somos constrangidos, querido. Nós somos constrangidos, querida. A mudança. Nós somos impelidos, aleluia, a nos convertermos. Deus, a palavra, ela vai até o âmago da alma do homem e da mulher. E deixa bem claro que Deus ama o pecador, mas ele rejeita, ele aborrece o pecado. Aleluia! E a igreja precisa estar dizendo que ele é a verdade que liberta e ninguém, mas ninguém mesmo, nenhumzinho poderá ir ao Pai se não for por ele. Ele quem? O meigo maravilhoso, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, que não merecia, mergulhada no pecado. Como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Jesus, olhando para mim, que não valia nada, tomado por todas as obras que o aborrecem, comparando, vou fazer a comparação, era uma pedra bruta, lá no chão, misturado com os cascalhos. Não é qualquer pessoa que olha para a pedra de ouro, no estado bruto, é escura, e vê e reconhece o minério. Porque para o ouro chegar àquela aparência amarela, reluzente, brilhante, que todo mundo quer ter um anel, uma pulseira, uma gargantilha, até uma pedrinha, uma pepita, qualquer pedacinho minúsculo do ouro, todo ser humano quer ter, quer possuir.
E Jesus, ele olhou lá no meio do barro, do lamaçal do pecado. Eu, você, aleluia. Olhou para lá e disse assim, olha, tá toda enlamaçada, Selma. Selma tá toda enlamaçada. Mas eu, ai cá sobre andaramanagaço, eu vou resgatá-la. Ninguém vê valor, mas eu fecho. Eu vou pegar essa pedra bruta, eu vou dar um banho, eu vou dar um polimento. Ai, caçubriaio, falar do amor de Deus alegra a minha alma. Não consigo ficar sem me alegrar. Como diz a canção, tirou, foi lá, ó, entre os cascalhos. Tirou você lá do meio do barro, tirou a minha vida, tirou a sua vida, a tua alma. Deu um banho da misericórdia. Trouxe-nos para a sua presença. E hoje, o que é que tu é, crente? O que é que eu sou, crente? Tu és príncipe. Tu és princesa. Porque filhos de rei são príncipes e princesa. Ele te transformou. A metanoia aconteceu, a metamorfose. A borboleta, para virar borboleta, ela precisa passar por aquele processo dentro do casulo. E aí depois é que ela se transforma em borboleta. E assim foi o que aconteceu com as nossas vidas. Ele nos pegou pedra bruta, enlamaçada, encardida pelas más obras, pelo o pecado que tanto contraria a santidade do nosso Deus. E nos transformou e trouxe para a sua gloriosa luz, para a sua presença. Para quê, crente? Para que tu pregue o evangelho. Ah, você, quem sabe, tu tá esperando ser enviado para a África ou para outra nação aí qualquer. E esquece que a missão começa onde tu mora. Com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, lá na escola que tu estuda, na faculdade, no trabalho, lá na feira. Aonde as autoridades não te proibirem. Oh, aleluia! Você precisa pregar o evangelho. Aleluia, porque nesta lição estamos aprendendo que a pregação do evangelho é necessária, não é opcional. É um dever da igreja, é um dever de cada crente, de cada membro do corpo, porque a cabeça, que é Cristo, a cabeça nos impulsiona a pregar seu evangelho, a pregarmos as escrituras. Oi, Marcela, a senhora frisa tantos evangelhos, será que é só Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. É todo o rolo. Os 66 livros. Porque Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é a boca de Deus falando com a humanidade. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Certa feita foi perguntada a Rui Barbosa qual o lugar que a Bíblia, a posição que a Bíblia poderia ocupar em uma biblioteca. Ele disse, se a Bíblia ficar embaixo, ela é a base. Se a Bíblia for colocada em cima, é a cabeça, é a guia. É? Então, com isso, ele ressaltou a importância da palavra de Deus. Às vezes Deus usa o ímpio. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Como instrumento para declarar a veracidade desta palavra. E muitas das vezes nós, que somos igreja na terra, deixamos a desejar no tocante à pregação do evangelho. Cristo te chamou para a ação. Aleluia. Não para ficar inerte na procrastinação. Levanta, crente, descruza os braços,
Pregue o evangelho da paz, a boa nova, a palavra que liberta, a palavra que sacia a fome das almas, a palavra que mata a sede das almas. O mundo jaz perdido, sem paz, caminhando ladeira abaixo. Ei, você, eu, nós, igreja, temos a palavra que eles precisam para não caírem no abismo que eles estão se direcionando. A igreja está aqui na terra como representante de Cristo, para pregar a palavra, para pregar a escritura, essas mesmas escrituras que confrontam o pecado. Pecado, ele foi pecado na época de Paulo e é pecado até hoje. Ele foi pecado lá em Gênesis, ele é pecado ainda hoje. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Vai para o inferno quem cometeu pecadinho e quem cometeu pecadão. Porque pecado é pecado. Pecado nunca deixou de ser pecado. E a igreja precisa pregar esta verdade que liberta. A igreja não pode ficar de braços cruzados, porque senão correremos o risco de deixar de ser igreja. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que nós despertemos. Não estou dizendo que todos estão dormindo, mas muitos estão a desejar no tocante à pregação do evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a igreja precisa prosseguir pregando o evangelho com poder, com autoridade, não baixando a cabeça. Não vai dizer que pecado deixou de ser pecado para agradar quem quer que seja. Continue dizendo que pecado é pecado e que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Algumas pessoas a gente fala meio assim, mas Cristo mandou a gente fazer assim, porque ele fez. Aí alguns respondem assim, mas Cristo era Cristo. Que história é essa de que Cristo era Cristo? Ele fez para nos dar exemplo. E se ele pediu que a igreja o imite, é porque temos condições e possibilidades de imitá-lo. Ele não iria pedir nada impossível à sua igreja, que a igreja não fosse capaz de acatar, de obedecer, de fazê-lo. Se ele pediu, se ele recomendou, é porque a igreja representa a Cristo aqui na terra. Então, doa quem doer. Pecado é pecado. O homem que está no pecado precisa de Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Sem ele, nada acontece que transforme o homem vil pecador em uma santa, aleluia, pessoa de Cristo aqui na terra. Sede santo como eu sou santo. É assim que ele fala na sua palavra, nas escrituras. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, seja santo, ou sede santo, como eu sou santo. Aleluia. Não tem como fugirmos desta missão. O evangelho precisa ser pregado com autoridade. Aleluia, com ousadia. E o Espírito Santo, ele glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções.
É em nome de Jesus Cristo Nazareno que ele mandou aquele homem levantar e andar. Ele deixou bem claro, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que tenho, isso nós te daremos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja precisa prosseguir nessa prática, pondo a mão sobre os enfermos e os curando, pondo a mão sobre aqueles que têm deficiência. Oi, Marcelo, mas nós não estamos vendo isso mais acontecer. Jesus mudou? Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Porque nele não há sombra, não há dúvida, não há variação. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Ele não é o homem para que minta. Quem mente é o homem. Quando ele fala, tá falado. E a igreja precisa ser boca de Deus aqui na terra, com autoridade. E o Espírito Santo, que capacitou ali no Pentecoste, ainda capacita a igreja com ousadia para confrontar o pecado. Sem esse revestimento do Espírito Santo, a igreja não teria a ousadia necessária para confrontar o pecado. Então, a igreja está aqui como representante de Cristo, então doa a quem doer, o evangelho precisa ser pregado. A igreja que prega a esperança vindoura, ele disse, vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu vos levarei para estar comigo. E onde eu estiver, vocês estarão. Uma passagem diz mesmo assim, olha, eu não vou mais chamar vocês de servo. Eu vou chamar de amigo. Aleluia. Porque aquele que obedece a ele, ele chama de amigo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Outrora nós fomos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus, porque o evangelho nos confrontou, ocorreu a conversão, a metanoia, a metamorfose, nos despimos do velho homem, nos despimos da velha mulher, e nós estamos em Cristo, conforme a palavra diz, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. É pregarmos o texto sagrado. Temos que ter cuidado com as inovações. A Bíblia diz que ai daquele que colocar ou tirar algo do livro. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Quando você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, para meditar, chame o Espírito Santo para sentar com você e ser o intérprete da mesma. Porque a gente não pode ficar pregando axiologias, mas pregarmos a palavra. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos. Para que possamos termos êxito no objetivo, aleluia, da palavra. Sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor a palavra de Deus. E sabe expor as escrituras.
Quero agradecer pela sua paciência de ficarmos até o final, juntos aprendendo sobre essa lição tão preciosa, tão agregadora, a terceira lição desse trimestre. Quem fala sobre a pregação do Evangelho. Quero que você continue nos seguindo, dê uma curtida e se inscreva. E o Senhor vos recompensará, porque Ele é fiel. Amém. Deus abençoe, amados.